Eu vou falar com vocês aqui uma coisa que eu considero a mais importante para um negócio ter sucesso. E eu não estou falando apenas de marketing digital, eu estou falando de sucesso como empresa, que no final das contas para a gente é traduzido como dinheiro em caixa, tá? Essa semana eu passei trabalhando bastante com todos os clientes, muito sobre as promoções de semana do cliente, dia do cliente, mês do cliente. A gente está no dia 16 de setembro, o dia do cliente foi dia 15 de setembro, e é uma ótima data comercial para se executar ações de vendas, tá? E aí eu vou entrar já no tema específico do que eu acredito, observando as empresas que deram certo nessa semana de desconto, nessa semana de evento ou de promoção especial, e contrastando com as empresas que deram bem pouco certo. Eu vou até te falar que não deram resultado nenhum, tá? Quando a gente tem uma empresa, eventualmente a gente pensa em fazer promoções, né? Eu até comentei com vocês aqui em um dos canais, em um dos vídeos do canal, que o que eu imagino de mais rápido para uma empresa crescer é de fato oferecer seus serviços e produtos por um valor mais barato, pelo menos para conquistar público, né? E então eu imagino que todo mundo já passou ou vai passar por algum momento que vai dar uma vontade de fazer uma ação de vendas, um desconto, uma porcentagem melhorada para o cliente, mais parcelas do que aquilo que a gente está acostumado, enfim. Você vai oferecer seu produto ou seu serviço em algum momento por um valor mais baixo. E eu vejo que somente oferecer o seu produto por um valor mais baixo não é um fator, ou pelo menos nos testes que a gente fez aqui, não é um fator que faz as pessoas no entorno da sua empresa comprarem. Isso eu digo porque em uma das empresas que a gente executou uma ação de vendas, e diga-se de passagem, uma ação de vendas bem estruturada, bem parruda, com bastante comunicação, com post, com anúncio. Cara, foi, assim, idealizado de uma forma bem interessante. E numa das empresas que a gente trabalhou aqui, o resultado foi zero. Mesmo oferecendo o produto com 50% de desconto para um dia específico da semana do cliente, tá? E enquanto outros clientes tiveram bons resultados, ou diria até resultados magníficos, né? E o que vem à nossa cabeça? O que a gente fica ponderando quando isso acontece, né? Por que um cliente específico ou uma empresa específica que nós estamos à frente do marketing não teve resultado? Qual que foi, ou qual provavelmente seria o motivo, razão, circunstância que essa pessoa em específico não teve resultado? Ora, houveram outros clientes que bateram recordes de vendas, outras empresas que conseguiram maior faturamento do mês, quiçá do ano, sabe? Com uma ação de venda estruturada que a gente elaborou aqui. Por que um cliente não vendeu nada? E quando eu falo nada, é tipo zero. Zero mesmo, assim. -2. O cara contratou freelancer, preparou a empresa com bexiga e, enfim, fez parte do que a gente pediu e solicitou e não teve resultado nenhum. Então a gente fica curioso, né? Porque eu não quero que isso se repita com outros clientes e outras empresas. Então, basicamente, a gente pensa o que deu errado para não executar de novo, né? E filosofando, falando com a equipe, pensando nos pormenores, me aprofundando na ideia, tentando chegar numa conclusão, a gente observou alguns pontos que eu vou passar para vocês nesse vídeo, e eu tinha que ter dado essa introdução para você entender o porquê que eu estou falando o que eu estou falando. Por que algumas empresas, mesmo oferecendo desconto, e assim, desconto mesmo, 50%, algumas empresas não dão certo em ações de venda ou não conseguem aumentar faturamento nem oferecendo seu produto quase de graça, pela metade do preço? Por que essas empresas não conseguem? O que
Diferencia uma empresa que consegue vender muito para uma empresa que consegue vender mais ou menos ou quase nada. Qual que é a diferença? É tempo de casa? É localização? É rede social? É anúncio? É indicação? É o preço que é barato? Quais são os fatores que determinam se uma empresa ela vai ter sucesso ou não no quesito vendas e no final dinheiro no caixa, né? E aí eu cheguei a um pensamento primordial, essencial, que talvez supra todas as outras coisas que eu pensei. Eu imaginei tudo isso que eu te falei, tá? Rede social, localização, fachada, empenho do dono no negócio, trabalho da equipe de marketing. Cara, pensei N coisas. Mas uma delas, se a sua empresa tiver ou for capaz de gerar, ela provavelmente vai se sobressair sobre as outras, tá? E aqui, nesse ponderamento que eu estou passando para vocês, eu vou tirar de lado empresas muito antigas, passadas de pai para filho, de geração em geração, que já se consolidaram ao longo dos anos, tá? Tô falando você que na sua geração, na sua vez, decidiu iniciar uma empresa e tá lutando para fazer ela crescer, passar dos 100 mil, passar dos 200 mil ali, tá? Esse pensamento foi o seguinte, e aí eu vou direto ao cerne da questão e vou tentar rodear os pensamentos em torno desse pensamento embrião que eu vou soltar aqui para vocês. Uma empresa tem mais capacidade de gerar vendas de acordo com a sua lista de clientes. Uma empresa ela é capaz de gerar mais ou menos vendas de acordo com a sua lista de clientes. Beleza. É um pensamento que eu tive aqui, eu acredito que seja a raiz de todos os problemas e eu vou rodear essa frase que eu falei com outros pensamentos, tá? Pensa comigo. Você tem sua empresa, sei lá, chutar aqui um restaurante. Você está aberto pra rua, você tem uma fachada, você tem um lugar legal, você existe, né? E às vezes você recebe muito volume de clientes, às vezes você recebe baixo volume de clientes, às vezes você oscila para cima, às vezes você oscila o faturamento para baixo. Em algum determinado momento você decide fazer uma promoção. Vou colocar como exemplo aqui a semana do cliente, que é a semana que a gente está, né? Do 15 ao 22 de setembro é a semana do cliente. E você decide fazer uma ação de vendas para trazer um movimento diferente, para ter mais vendas e para girar estoque também, né? E aí você faz a sua ação de vendas. O que vai fazer a sua ação de vendas ter sucesso ou não? Qual é o ponto-chave ou o ponto principal que vai fazer com que a sua ação de vendas tenha sucesso no seu bairro, na sua cidade, ou que tenha fracasso? Olha, eu acabei de comentar aqui que algumas empresas tiveram sucesso, uma empresa específica aqui teve total fracasso, e aí eu quero convidar você a pensar, o que vai fazer a sua empresa de fato ter sucesso ou não? É o valor do desconto? É o carro de som que você bota na rua? É o panfleto que você distribui? O que seria um fator determinante para fazer você executar uma boa ação de vendas, tá? Ter sucesso. Supondo que você é um restaurante que não é passado de geração em geração, que todo mundo te conhece, você é referência absoluta na sua região, se você tiver muitas pessoas para quem oferecer o seu produto, com desconto ou não, se você tiver muitas pessoas para oferecer o seu produto, a chance de você ter sucesso é elevada. E se você tem poucas pessoas para oferecer o seu produto, a sua solução, você tem poucos contatos no WhatsApp,
pouca lista de cliente, etc. Se você tem poucas pessoas, a sua chance, ela diminui. Isso parece hiper óbvio, mas não é hiper óbvio. Porque, pense bem comigo, no caso que eu citei aqui foi o exemplo de um restaurante. E é comum que as pessoas transitem na frente do restaurante, entrem, comam e vão embora. E se esse fluxo acontece com frequência, eu estimo dizer que esse restaurante em questão não tem lista de clientes. Porque se ninguém aborda o cliente na mesa e pega o WhatsApp, ele não faz parte da sua lista de clientes. Ele é um transeunte, ele é uma sazonalidade que aconteceu. Se não tem alguma configuração ali no seu QR Code na mesa, para quando o cliente escanear, você ter algum jeito de traquear ou de pegar aquele contato, você não tem lista de clientes. E se você não atende pelo WhatsApp, por exemplo, que acontece com muitos restaurantes, você também não tem lista de clientes. Então, ainda que você seja relevante na sua localidade, quando você vai executar uma ação de vendas, se você não tem para quem falar, a sua comunicação se torna inefetiva, ineficaz, irrelevante. Não atinge pessoas, horas, porque você não tem pessoas para comunicar. Isso é um movimento comum em diversas empresas, acredite ou não você, do cliente comprar e ir embora e não deixar contato, ninguém abordar ele, oferecer alguma coisa em troca por ele chamar no WhatsApp, falar que tem um desconto se ele fizer o próximo pedido no WhatsApp, sei lá. Muitas empresas fazem isso. E as poucas que fazem, as poucas que adquirem o contato desse cliente, seja num formulário, num site, no WhatsApp, as poucas que fazem, não mantêm um contato ativo com esse cliente. Engraçado, né? A gente hoje tem um número da pessoa, consegue um contato direto com ela, ou poderia ter o contato direto com ela, mas não pega o WhatsApp dela, quando ela vira nosso cliente, e nem manter esse contato ativo, quando a gente tem esse contato desse cliente. Então, dentro desse pensamento, se eu sou ineficaz em pegar números de WhatsApp dos clientes, eu provavelmente sou ineficaz de gerar um movimento grande de vendas. Resumindo essa parte da ideia, se não há pessoas para ouvirem a minha oferta, provavelmente não haverão pessoas desfrutando dessa oferta no dia da promoção. Loucura, né? Loucura. A gente fez uma ação de vendas com uma hamburgueria. E, cara, foi assim. Era um cara que mantinha comunicação com os clientes no WhatsApp, fazia disparos, assim, com frequência, lista de transmissão. Ele era relativamente ativo nos stories. Hora ou outra ele colocava o rosto dele e falava com o público. Postava, assim, com frequência. Cada 3 dias tinha um post novo lá. E fazia anúncios há algum bom tempo, né? Faz ainda anúncios há um bom tempo. E ao fazer essa ação de vendas específica com esse cliente, a gente bateu um recorde de vendas assim absurdo. Ele, no final de semana, ele vendia ali seus 7 mil, 7, 8 mil, que é legal para uma hamburgueria que já está faturando ali 100 mil, 110 mil. E nessa ação de vendas específica, ele vendeu 15 mil só dos lanches da promoção. Nesse dia específico a gente estima aqui com a coca, batata e sobremesa ele deve ter vendido uns 18 mil. Para quem vende 7, né? É um estouro. E o fator primordial para que eu possa garantir que essa ação de vendas foi o fator, né, que fez com que essa ação de vendas tivesse um sucesso tão grande como esse, foi com certeza a lista de contatos desse cliente, porque ele tem quase 5 mil contatos de clientes no WhatsApp.
de clientes registrados no WhatsApp dele. É óbvio que se eu consigo falar com todos, né, eu vou ter maior probabilidade de pessoas virem até o meu local, desfrutar da minha promoção, da minha semana do cliente, porque eu ativei mais pessoas. E você pode falar, Lê, eu faço carro de som, eu faço panfleto. Esses meios de comunicação, eles têm a sua importância, mas, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, é um gasto muito grande viver apenas de aquisição de novos clientes. Você gasta muito fazendo propaganda. Já reativar uma base de clientes existente é quase que gratuito muitas vezes. Eu digo, ativar cliente é buscar um cliente novo no mercado e trazer ele para sua marca, né? Para o seu espaço, para sua loja. Isso requer panfleto, carro de som, anúncio, marketing, mídia, parcerias, etc. Você gasta muito adquirindo esse contato ou esse novo cliente. Mas, uma vez que esse cliente se torna cliente de fato, pagante, e você consegue pegar o número de contato dele, ele já pode ser abordado, por exemplo, outras vezes, com outras promoções, outros produtos, de graça, com uma simples mensagem no WhatsApp. E essa mensagem, ela tem custo zero. O WhatsApp é de graça, você tem que estar conectado na internet. Então, se você tem muitos clientes no WhatsApp e você consegue falar com muitos clientes ao mesmo tempo, seja disparando, seja automação, seja inteligência artificial, é um custo zero ou quase zero frente a outros custos que a gente está acostumado a ter, que traz mais efetividade. Porque, pensa comigo, quem tem mais chance de comprar de você? Se eu colocar 10 pessoas que nunca entraram na sua loja e eu convido elas para entrar a primeira vez. E eu tenho também 10 pessoas que já compraram de você, já passaram o cartão, já conhecem o seu produto, já sabem do seu atendimento, já sabem do seu pós-atendimento. Eu coloco as 10 e peço para elas entrarem na sua loja. Qual é o grupo que você imagina que vai efetuar mais compras dentro da sua loja? Os 10 que não te conhecem ou os 10 que te conhecem? Muito provavelmente vai ser o grupo que te conhece, porque eles já confiam em você, já experimentaram o seu serviço, já confiaram o cartão de crédito deles para você. Já um cliente de primeira compra, ele tem medo, sabe? Ele não tem certeza que você é a melhor opção, ele não sabe se você cumpre o que você está prometendo, sabe? Se você é só mais um no mercado, se você vai pegar o dinheiro e sumir, se seu produto é ruim, ele não sabe. Então a tendência é que pessoas não comprantes, não pagantes, vão comprar menos de você, inclusive com um ticket médio menor. Porque ainda se você convencer ele a comprar, ele vai oferecer só um pedacinho do cartão de crédito dele para você. Ele vai fazer uma compra pequena, até para testar se vale a pena continuar investindo com você, enfim, para testar você de fato, né? Então, dentro desse pensamento, se eu tenho uma lista de contatos de clientes mais extensa, a gente acabou de ver que um cliente mesmo, ele retorna mais fácil, ele compra mais e o custo de vender para essa pessoa é nulo ou quase nulo. A não ser que você pague alguma automaçãozinha ali, gaste 50, 70 reais para efetuar o disparo. Então, além de quem tem uma maior lista de contatos vender mais, porque ela tem mais quantidade de pessoas para abordar, você vende mais no que tange ticket médio, uma venda mais gorda por pessoa, porque aquele cliente já conhece você. Ele já passou o cartão contigo e a tendência é que ele gaste mais porque ele não tem mais medo nem receio de adquirir o seu produto.
Então eu acho que é um benefício dobrado, assim, quando você consegue aglutinar grande número de pessoas que compraram de você e trabalha essa lista muito bem. Às vezes, trabalhar é tipo enviar atualização, enviar um cardápio novo, o lanche do mês, enviar uma coleção nova que chegou. Às vezes, um depoimento de um cliente que experimentou o seu serviço. Um serviço muito bom, muito bonito. No caso, você que presta serviço, né? Um antes e um depois muito bom, muito bonito, que você, assim, superou mesmo e foi bacana. Aí você compartilha com esses clientes. Não precisa só também querer vender sempre, porque uma hora enche o saco, tá? O cliente também fica pistola se você encher o saco dele, mas tem que manter ativa essa lista, sabe? E se eu não sou capaz de pegar listas de clientes, formar listas de compradores, muito provavelmente eu não vou ser capaz também de executar uma boa ação de vendas, né? E eu tô falando ação de vendas, mas é para tudo, tá? Quem tem negócios que tem mais lista de clientes, mais pessoas registradas, além de todos os benefícios que eu comentei para você agora, o seu negócio tem a tendência de sofrer menos de volatilidade de mercado. Já olhei assim, o caixa de várias empresas assim, que um mês fatura 80, o outro 50, o outro 40, depois 70 de novo. Ficou até, né, 70 de novo. Mais 70 mil novamente, né? E aí você fala, caraca, que volatilidade desgranhenta. Parece que um mês você tem que contratar alguém, no outro você te demite e vive naquele carrossel de emoção, né? Muito provavelmente, mas muito provavelmente, é porque o seu negócio depende da porta, porque se eu tenho 10 mil, tô chutando o número, tá? Se eu tenho 10 mil clientes cadastrados na minha base, nos últimos 5 anos aí de história, eu registrei todo mundo que comprou de mim, não perdi o chip, sempre fiz backup. E eu cadastrei 10 mil contatos e, de alguma forma, mesmo que amadora, mantive essa lista ativa. Se num momento de volatilidade de mercado eu sinto que aquela semana tá meio ruim, aquela quinzena não foi tão legal, e eu não quero fechar o mês com caixa baixo ou abaixo da minha estimativa, e eu tenho 10 mil contatos na minha lista de WhatsApp, pô, o que eu vou fazer? Eu vou disparar uma mensagem para 10 mil pessoas, cara. E é óbvio, eu não preciso nem entregar nada de métrica, nem um dado assim específico de outras vezes que a gente fez. É óbvio que se eu oferecer o meu produto ou serviço para 10 mil pessoas que já me conhecem, é óbvio que vai sair venda. É óbvio que eu vou reativar clientes. É óbvio que eu vou trazer recorrência para o meu negócio e o custo do disparo é zero. Vamos chutar aí. 1%. Eu tô chutando assim. Baixo do baixo, tá? 1% nem lista, só lista fria. Acho que nem lista fria traz tão pouco retorno. Mas vamos chutar que seja 1%, tá? De 1% de 10 mil contatos, a gente está falando de 100 pessoas que retornam para o seu negócio para comprar de ti. Se o seu ticket médio é R$100, eu estou chutando e divagando com você aqui, tá? Você ativa 100 pessoas e o seu ticket médio é R$100, a gente está falando de quê? 10 pessoas é R$1.000, 100 pessoas é R$10.000. Num disparo, você faz R$10.000. Às vezes até mais, se você oferecer um combo, um pack, um aglutinado de produtos ou serviços, você vende até mais. Ou, se você pega essas 10 pessoas e monta um grupo VIP, onde lá você vai revelar uma oferta, poxa, às vezes vende até mais. É comum. A gente executou um grupo VIP com uma clínica estética, eles anunciavam virado no Jiraya. Tinha cliente na base virado no Jiraya.
E numa comunicação besta lá no Story, a gente colocou 100 pessoas num grupo VIP, soltamos uma oferta de um pacote de serviços lá, vendeu 80 mil. Vendeu 80 mil. Então, tipo, eu diria até que ter listas de clientes volumosas é a mesma coisa que ter um dinheiro a sacar no banco. Só tá esperando você ir lá e tomar ação, sabe? E isso faz com que o seu negócio tenha uma volatilidade menor, uma vez que você tem a capacidade de ativar esses clientes novamente, de novo. Certo, pessoal? Essa era a ideia que eu queria trazer. Lista de cliente é vida. É melhor eu ter para quem oferecer meu produto do que depender da sorte. Ter listas de clientes faz negócios prosperarem. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!